Muito bem, pessoal. Vamos à geometria plana. Dessa feita, ao tópico número 3, sevianas, pontos notáveis, triângulos isósceles. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, caso você tenha gostado. O canal é o Azimuth Matemático. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, história da matemática, quando for muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Sevianas são quaisquer linhas retas que contenham um dos vértices de um triângulo dado. Então, teríamos aí um triângulo ABC, eu prolongo o lado AB e prolongo o lado BC. Então, a partir do vértice A, eu posso traçar a seviana AP, mas eu também posso traçar a seviana AQ. A diferença das duas é que uma seviana está por dentro do triângulo e a outra por fora do triângulo, mas as duas partindo do vértice A e chegando ao lado BC, no ponto P, ou ao seu prolongamento no ponto Q. Veremos agora que há sevianas especiais. Altura é a seviana que é perpendicular ao lado oposto ao seu prolongamento. Traçadas as três alturas de um triângulo, seu ponto de interseção chama-se ortocentro. Então, um triângulo acutângulo, ABC, eu traço uma altura, traço a outra altura e a outra altura. Obtenho os pontos E, F e D. O ponto em azul é o ponto H chamado de ortocentro. Então, grava bem. O ortocentro é o ponto de interseção das três alturas de um triângulo. No caso do triângulo acutângulo, nós vamos ter sempre esse ponto H interior ao triângulo. Agora, o triângulo formado pelos pontos D, E e F é chamado de triângulo órtico. Olha a figura do triângulo órtico, esse triângulo vermelho que você está vendo aí do lado esquerdo. Então, o ortocentro H é interior ao triângulo quando o triângulo for acutângulo. Agora, quando o triângulo for retângulo, o ortocentro, traçadas as alturas, a altura relativa ao lado AB é essa que você viu. A altura relativa ao lado AC é essa que você viu. E a altura relativa ao lado BC, que é a hipotenusa, é essa que você está vendo. Então, o ortocentro num triângulo retângulo é sempre no vértice reto. Tá? Tranquilo? E nesse caso, do triângulo retângulo, não há triângulo órtico. O triângulo obtusângulo, o ortocentro H é exterior ao triângulo. Vejamos como vai acontecer. As alturas atingem o lado BC no ponto D e os prolongamentos dos lados AB e AC nos pontos E e F. Reparem que traçar a altura relativa aos lados AB e AC, que formam o tal ângulo obtuso, que me permite classificar o triângulo como obtusângulo, as alturas relativas a esses lados formadores do ângulo obtuso sempre são traçadas fora do triângulo. Bom, agora eu vou prolongar a altura AD. E as três alturas você percebe que vão se encontrar no ponto H. Como o triângulo é obtusângulo, você vai ver que, nesse caso, o ortocentro se encontra fora do triângulo. Mas tem triângulo órtico. Tá? Tranquilo? Muito bem. O triângulo órtico tem parte comum e não comum com o triângulo ABC, quando o triângulo for obtusângulo. Exemplo 1. No triângulo ABC ao lado, temos as três alturas traçadas. Quanto medem os ângulos θ, beta e gama? Vamos à solução. Pela lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Assim sendo, nos triângulos retângulos, os ângulos agudos são complementares. Então, por exemplo, no triângulo, olha o mouse,
ADB, que é a retângulo em D, esse ângulo 70, somado com esse daqui, tem que dar 90 graus. Então, 90 menos 70 aqui vai dar 20 graus. Bom, agora, nesse triângulo CDA, que também é retângulo em D, o ângulo 40 graus somado com esse daqui tem que dar 90 graus. Então, 90 menos 40, então ali vai dar 50 graus. Bom, agora, percebe que esse ângulo todo aqui é 180 graus. Eu já tenho um ângulo de 70 e um de 50 graus. Então, está dando 120 essa soma. Está sobrando quanto para cá se o total é 180? 180 graus menos 120, 60 graus. Creio que até aí esteja bem tranquilo. Bom, agora tem o lance dos ângulos opostos pelo vértice. Mas antes, já dá para achar o ângulo gama. Quero lembrar que o triângulo CFA é retângulo também. E o gama mais os 60 graus tem que dar 90 graus. Então, o gama tem que dar 90 menos 60, 30 graus. Bom, o ângulo 60 graus é oposto pelo vértice com esse. Então, aqui é 60 graus. Então, o ângulo θ é 30 graus. Por quê? O triângulo AEB é retângulo. Então, 60 mais o θ tem que dar 90 graus. Então, o θ é 30 graus. E agora, nesse triângulo AEH. O triângulo também é retângulo. Então, o beta mais esse ângulo aqui tem que dar 90 graus. Mas veja só, ali em cima é 50 graus, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, o beta vai ser 90 menos 50, vai dar o quê? 40 graus. Acabou a questão. O resultado é esse que vocês estão vendo. Θ igual a gama, tá? Iguais ambos a 30 graus. E o beta é 40 graus. Ok? Bem, agora a mediana. É a seviana que passa pelo ponto médio do lado do triângulo. Bom, falou em seviana, tem que partir do vértice. Então, traçadas as três medianas de um triângulo, seu ponto de interseção chama-se baricentro, e é comum eu usar a letra G. Também chamado de centro de gravidade ou centroide. O traçado e os cálculos que envolvem a localização do baricentro independem da classificação do triângulo ABC. Então, nós temos o triângulo ABC, eu tracei uma mediana e obtive o ponto médio M1 do lado BC. Tracei outra mediana, obtive o ponto médio do lado AC, que eu vou chamar de M2. Tracei a outra mediana, vou obter o ponto M3, que é médio do lado AB. Esse ponto é o baricentro. O baricentro G é sempre interior ao triângulo. Agora eu vou adiantar uma coisa que eu só vou explicar para vocês o porquê disso lá em quadriláteros, tá? A gente já sabe que a distância do vértice ao baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado atingido pela mediana. Então, AG, olha para a figura, AG é o dobro de GM1. BG, do vértice ao baricentro. Então, BG é o dobro de GM2. E CG, do vértice ao baricentro, é o dobro de GM3. Então, isso aí vocês têm que aprender a aplicar. Há uma outra maneira de apresentar isso. Se a distância, por exemplo, AG é o dobro de GM1, então é porque AG é 2/3 de AM1, que é a mediana toda. Então, GM1 é 1/3 da mediana toda. Ok? É a outra maneira de encarar isso. Nós vamos explicar isso melhor, mostrar o porquê disso, quando estudarmos quadriláteros, tá? Exemplo 2. No triângulo ABC ao lado, temos as três medianas traçadas. Todas as medidas estão em metros. Quanto medem x, y e z? Muito bem. Caminho 1. Bem, o x é a distância do vértice ao baricentro e o 3 do baricentro ao ponto médio. Então, o x é o dobro do 3. Se olharmos para a mediana CM3, vamos ver que o 8 é o dobro do y. E olharmos para a mediana BM2, vamos ver que o z é o dobro do 6. Então, o x vai dar 6. O y tem uma equaçãozinha de primeiro grau aqui, que é 8 igual a 2y, então o y é 4. E o z vai dar 2 vezes 6, que é 12. Está dada a nossa resposta. Vamos pegar agora o caminho 2.
E o que eu falei, do vértice ao baricentro é 2/3 da mediana toda. Então, eu vou poder escrever que o x, olha para a figura, o x, que é do vértice ao baricentro, é 2/3 da mediana toda, que é x mais 3. Então, x igual a 2/3 da mediana toda, que é x mais 3. Eu vou ter uma equação de primeiro grau para resolver. Agora, na mediana semi-3, o y vai do baricentro até o ponto médio do lado. Então, ele é 1/3 da mediana toda. Então, o y é 1/3 do y mais 8. Eu posso fazer de outra forma isso daí. Eu posso escrever que o 8 é 2/3 do y mais 8 também. E agora esse 6 aqui? Ele é 1/3 da mediana toda, que é z mais 6. Agora é só uma questão de eu resolver essas equações de primeiro grau, que vocês estão cansados de saber resolver. Então, vamos descobrir que o x vai dar 6, o y vai dar 4 e o z vai dar 12. Todo mundo medido em metros, tá? Bem, agora a mediatriz. A mediatriz de um triângulo atinge os lados dividindo-os perpendicularmente em segmentos congruentes. Traçadas as 3 mediatrizes de um triângulo, seu ponto de interseção chama-se circuncentro. Tracei a primeira mediatriz. Tracei a outra mediatriz com a ajuda do compasso. E agora eu traço a terceira mediatriz diretamente para não sobrecarregar a figura. A interseção, o ponto O, é equidistante dos vértices. Então, há um centro de círculo aí no ponto O, e o raio é OC igual a OB igual a OA. Então, eu posso traçar um círculo aí, circunscrevendo o triângulo. Então, o que é o circuncentro? É a interseção das mediatrizes, as 3 mediatrizes de um triângulo qualquer. Bem, esse ponto é equidistante dos vértices, então ele é o centro do círculo circunscrito. Isso é muito importante. A mediatriz normalmente não é ceviana, a menos que por acaso passe por um vértice, ok? Bom, esse é um caso de triângulo obtusângulo. O circuncentro, nesse caso, é exterior ao triângulo. Agora vamos ver o triângulo retângulo. O circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. O triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado desse triângulo, é chamado de hipotenusa. E os lados formadores do ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, nós temos as 3 mediatrizes traçadas. O ponto de interseção delas está no ponto médio da hipotenusa BC, e esses pontos são naturalmente equidistantes do vértice A, B e C. Então, traçando o círculo, você vê que o circuncentro, no caso do triângulo retângulo, está no ponto médio da hipotenusa, e você vai ver que as distâncias AO são iguais a OB igual a AC. Observe que em todo o triângulo retângulo, o raio do círculo circunscrito mede metade da hipotenusa. A mediatriz normalmente não é ceviana, a menos que por acaso passe num vértice. O circuncentro é interior ao triângulo, no triângulo acutângulo. Olha lá. Vou traçar o circuncentro. Tracei as 3 mediatrizes, as distâncias ali são iguais, né? Eu só vou mudar essa animação aqui para ficar bem visível para vocês. De cima e de baixo. Muito bem. Voltamos. Vamos salvar. Está consertado o pequeno defeito que tinha no arquivo. Bem. Agora vejamos. Bissetriz interna. É uma ceviana também, só que essa divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Traçadas as 3 bissetrizes internas de um triângulo, seu ponto de interseção chama-se incentro. I. O traçado e os cálculos que envolvem a localização do incentro independem da classificação do triângulo ABC. Então, tracei a primeira bissetriz, ângulos iguais, ângulo A está dividido em 2 iguais. Tracei a segunda bissetriz, ângulo B dividido em 2 iguais. Tracei a terceira bissetriz, ângulo C dividido em 2 iguais. Aquele ponto de interseção é o ponto I, que é o incentro. Esse ponto é equidistante dos 3 lados. Então, você percebe claramente que dá para traçar a partir do incentro um círculo que está inscrito ao triângulo ABC.
Tá? Exemplo 3. No triângulo ABC ao lado, BD é bissetriz do ângulo ABC, sabe-se que ECB é igual a 2 vezes EAB e que CDB é 105 graus. Obtenha os ângulos DBA e DAB. Então, BD é bissetriz do ângulo ABC. Então, vai ter dois ângulos medindo o Y ali no vértice B. Por outro lado, ECB vale o dobro de EAB. Então, se EAB for x, ECB vai medir o quê? 2x. Pelo teorema do ângulo externo, nós obtemos no triângulo BDC que 2x, que é o externo, igual a 105 mais y. No triângulo ADB, o ângulo de 105 graus é externo dele. Então, 105 graus é a soma do x com y. O que eu tenho agora é um sistema para resolver, que vai ser 2x menos y igual a 105 graus e x mais y igual a 105 graus. Vou resolver por adição. Então, somando as equações, eu chego a 2x mais x, que é 3x, igual a 105 mais 105, que dá 210 graus. Então, x vai dar 70 graus. E aí, como eu sei que x mais y é 105 graus, eu entro com 70 no lugar do x e obtenho o y como sendo 35 graus. Agora vamos às perguntas. Ângulo DBA, conforme você pode ver na figura, é o ângulo y, então vai dar 35 graus a resposta. E o ângulo DAB é o ângulo x, que vai dar 70 graus. Acabou. Questão resolvida. Agora o exemplo 4. Fica para casa. Na figura ao lado, temos o triângulo ABC com as medidas de ângulos assinaladas. Temos que CF é bissetriz interna passando pelo vértice C, e BF é bissetriz externa passando no vértice B, e FG é a altura relativa ao lado BC. Obtém as medidas dos ângulos θ, beta e gama. Fica para casa, as respostas são 65 graus para o θ, 35 graus para o beta e 40 graus para o gama. Resumo das sevianas e mediatriz. Então, a interseção das três mediatrizes é chamada de circuncentro. A interseção das três alturas é chamada de ortocentro. A interseção das três bissetrizes internas é incentro. E as três medianas, a interseção é o baricentro, ou centro de gravidade, ou centroide. E quando eu tenho duas bissetrizes externas com uma bissetriz interna, o ponto é chamado de ex-incentro. Bem, traçando-se duas bissetrizes externas de um triângulo e a bissetriz interna referente ao terceiro vértice, obtemos o ponto conhecido como ex-incentro. Então, eu tenho um triângulo desenhado aqui, eu vou desenhar os prolongamentos dos três lados e chegamos nessa figura. Vou traçar a bissetriz interna e as duas bissetrizes externas. Eu tenho o primeiro ex-incentro. Então, tem um círculo tangenciando os prolongamentos de dois lados e o terceiro lado. Bissetriz externa, bissetrizes internas. Então, eu tenho agora outro ex-incentro. E, de maneira análoga, o terceiro ex-incentro. Então, vai dar essa figura bonita que vocês estão vendo, um triângulo central com três lados e seus prolongamentos e círculos que tangenciam os prolongamentos ou lados desse triângulo. Ok? Não existe um ponto comum às três bissetrizes externas. Isso ocorre apenas duas a duas. Todo triângulo possui três ex-incentros. Exemplo 5. Na figura ao lado, temos um triângulo ABC. O círculo de centro O tangencia as retas que passam por A e C, por B e A e por B e C. Sendo BAC igual a 72 graus, obtenha COB. Vamos à solução. O ponto D é de tangência, logo AC e BO são perpendiculares. Bom, observamos que o círculo X inscrito ao triângulo, então o BO é bissetriz interna do triângulo ABC. Então, nós temos dois ângulos iguais. Mas o triângulo ADB é retângulo. Então, 72 mais ele tem que dar 90 graus. 90 menos 72, 18 graus. O outro ângulo é igual a 18 graus também. Então, os triângulos ABD e BDC são congruentes.
Então, o outro ângulo é de 72 graus também. Então, nós temos agora traçar o segmento CO, que é a bissetriz externa, que passa pelo vértice do triângulo ABC. Bom, o ângulo ali vai medir 54 graus. Por quê? O outro também. Porque, veja bem, se aqui no mouse 72 graus, então esse ângulo externo é 180 menos 72 é 108. Como os dois são iguais, 108 dividido por 2, 54 graus e 54 graus. Bem, então eu quero saber quanto mede o ângulo θ, tá? Então eu vou fazer pela lei angular de Tales, o θ mais os 72 graus mais 54 graus, que é um ângulo interno do triângulo CBO, mais 18 graus igual a 180 graus. Então, o θ mais 126 vai dar 180 graus. Então, o θ vai dar 54 graus e ele é o ângulo COB que foi pedido na questão. Show? Imagine que se tenha 3 casas, como na figura ao lado, formando um triângulo ABC. Seus donos desejam colocar segurança particular numa quarta pequena casa a ser construída, de forma que ela deva ficar numa posição equidistante das ruas, que interligam as casas duas a duas. A posição que deve ser escolhida corresponde a que ponto notável do triângulo? Vamos à solução. Se o ponto onde ficará a casa do segurança é equidistante das ruas, é porque ele é o centro de um círculo que tangencia os 3 lados. Então, esse ponto é equidistante dos 3 lados. E ele, então, é a bissetriz, é o ponto de interseção das bissetrizes internas do triângulo. Então, ele vai ser o quê? Vai ser o incentro. Essa é a nossa resposta. É preciso lembrar o nome dos pontos de interseção das sevianas, tá? Muito importante. A questão 7 é muito parecida, mas atenção que tem uma ligeira diferença. A diferença é que a quarta casa onde vai ficar a casa do segurança deve ficar numa posição equidistante das 3 casas. Que posição deve ser escolhida que corresponda ao ponto notável do triângulo? A resposta é o circuncentro, vocês vão analisar em casa o porquê. Tá? Tudo foi falado na aula de hoje já. Seção curiosidade. A reta de Euler é o seguinte, eu vou traçar as 3 alturas de um triângulo. Vou traçar apenas 2, que é o suficiente para chegar nos pontos notáveis. Então, o ponto H é o ortocentro. Ponto de interseção de 2 medianas é o ponto G, é o baricentro. E o ponto de interseção das mediatrizes é o ponto O, é o circuncentro. Então, reparem que os pontos H, G e O, segundo Leonhard Euler, um matemático suíço, um dos mais produtivos da história, que viveu de 1707 a 1783, esses pontos, o ortocentro, o baricentro e o ortocentro, são colineares. E sabemos também que HG é igual ao dobro de GO. Tá? Quanto aos lados, a classificação do triângulo pode ser isósceles, quando tiver pelo menos 2 lados congruentes, e escaleno, ou escaleno, quando tiver 3 lados não congruentes. Sendo isósceles, ele pode ser equilátero, e aí tem 3 lados iguais, ou não equilátero, vai ter apenas 2 lados iguais. Triângulo equilátero, 3 lados medindo L, triângulo isósceles não equilátero, 2 lados congruentes e um desigual, que é chamado de base do triângulo isósceles, medida X, está em vermelho. Bem, vamos falar agora dos triângulos isósceles. Triângulo isósceles é qualquer, vamos colocar triângulo isósceles. Fica melhor assim. Então, vamos lá. Triângulo isósceles é qualquer triângulo com no mínimo 2 lados congruentes. Vejamos o caso em que há apenas 2 lados congruentes, no caso AB igual a AC. Então, os lados AB e AC são iguais. O lado desigual BC é chamado de base do triângulo isósceles.
O ângulo oposto a essa base chama-se ângulo do vértice. É o ângulo formado pelos dois lados congruentes. A altura traçada em relação a essa base BC é também bissetriz interna, mediana e mediatriz. Então, BD é igual a DC e o ângulo BAC fica dividido em dois iguais. Então, BD é igual a DC e os dois ângulos que você está vendo ali em cima no vértice A, que é o ângulo do vértice, fica dividido em dois iguais. Surgem, então, dois triângulos retângulos congruentes. Então, os dois ângulos ABD e ACD vão ser congruentes e são chamados de ângulos da base. Então, os ângulos vermelhos são os ângulos da base e o ângulo azul que está lá em cima é o ângulo do vértice. Triângulo equilátero é um triângulo com três lados congruentes. Se fizermos uma análise 2 a 2, vamos ver que tem igualdade de ângulos 2 a 2. Então, concluímos que os três ângulos são iguais. A soma deles é 180 graus. Então, 3θ é 180 graus e o θ é 60 graus. Ok? Então, todo triângulo equilátero é também equiângulo, ou seja, os três lados são iguais no triângulo equilátero e os três ângulos internos também são iguais, todos a 60 graus. Exemplo 8. Na figura, os triângulos ABC e ADE são isósceles, sendo AB igual a AC e AD igual a AE. O ângulo BAD mede 40 graus, eu quero saber a medida do ângulo EDC. Então, aqui, ó, EDC. Então, o ângulo que ele quer é esse aqui, ó. Olha para o mouse. Vamos lá. Então, nós temos aqui AB igual a AC, já marquei os ângulos iguais. Então, os dois ângulos que estão ali embaixo, vou chamar de X porque eles vão ser ângulos da base. Mas o AD é igual a AE também. Então, ali em cima você está vendo o ângulo do vértice. Então, os dois que estão ali eu vou chamar de Y, porque eles vão ser iguais. Eu quero saber a medida do ângulo θ, que é a pergunta do problema. Pelo teorema do ângulo externo, no triângulo DEC, nós vamos ter que o Y é igual ao θ mais o X. Então, o Y menos X é igual a θ. Pelo teorema do ângulo externo do triângulo DAB, nós vamos ter que o θ mais o y é o x mais 40. Então, o θ, o y menos x vai dar 40 menos θ. Ora, mas o y menos x também é θ. Então, eu posso escrever que θ é igual a 40 menos θ. Então, 2θ é 40 graus e o θ é 20 graus. Está resolvido o problema. Tudo é uma questão de algebrismo e você aplicar a teoria dos triângulos isósceles de maneira correta. Tá? E a lei angular de Tales também, e a do teorema do ângulo externo. Tá? O exemplo 9, os triângulos ABC e ABD da figura, ao lado, são isósceles, sendo AB igual a AC igual a BD. O ponto de interseção de BD com AC está posicionado em E. BD é perpendicular a AC. Obtém a soma dos ângulos ACB com ADB. Solução. Eu quero saber quanto dá θ mais beta. Estou marcando os ângulos iguais. Θ são esses vermelhos e beta são os dois verdes. Coloquemos agora na figura os ângulos iguais 2 a 2. Então já estão ali. Θ e θ e beta e beta. Então ali é x e ali é θ menos x. E ali eu vou chamar de y, ali em cima. Então o outro ângulo é beta menos y. Bom, no triângulo EAB, nós temos a soma dos ângulos x mais y tem que dar 90 graus, porque ele é triângulo retângulo. No triângulo EAD, o triângulo também é retângulo. Então, beta mais beta menos y é 90 graus. Então, 2β é igual a 90 mais y. E o beta é 90 mais y sobre 2. No triângulo EBC, nós temos também o θ menos x mais o θ igual a 90 graus. Então, 2θ menos x
é 90 graus e o 2θ é 90 mais x. Conclusão, o θ é 90 mais x sobre 2. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou resolver o sistema. Havíamos obtido que beta é 90 mais y sobre 2 e θ é 90 mais x sobre 2. Também chegamos a x mais y igual a 90 graus. Então, θ mais beta, quanto dá? Θ mais beta vai dar 90 graus mais x sobre 2 mais 90 graus mais y sobre 2. Isso é uma fração de denominador 2 comum. Então, você mantém o 2, soma 90 com 90 graus, vai dar 180 graus, somado com x mais y. O x mais y é 90 graus. Então, θ mais beta vai dar 180 graus mais 90 graus sobre 2, vai dar 270 graus sobre 2, vai dar 135 graus a nossa resposta. Ok? Essa é a resposta. O exercício 10, na figura abaixo, BI e CI são bissetrizes dos ângulos B e C do triângulo ABC. Sendo RS paralela a BC, AB igual a 14 centímetros, AC igual a 17 centímetros, obtém o perímetro do triângulo ARS. A resposta é 31 centímetros, essa questão caiu na prova da PUC, tá? Fica para casa. Exemplo 11. Um avião levanta voo para ir de uma cidade A para uma cidade B situada a 500 km de distância. Depois de voar 250 km em linha reta, o piloto descobre que a rota está errada. E para corrigi-la, ele altera a direção de voo de um ângulo de 90 graus. Se a rota não tivesse sido corrigida, a que distância ele estaria de B após ter voado os 500 km previstos? Então a figura é essa aí. O avião faria o caminho de A para B, cobrindo uma distância de 500 km. Bom, mas ele foi até C. Percorreu a metade da distância prevista de 500 km. Então ele percorreu 250 km. Bom, se ele tivesse ido direto até o ponto D, ele teria andado os 500 km, mas estaria chegando no lugar errado, na cidade errada. Mas aquela distância também é 250 km. E o ângulo ali é 90 graus. A linha vermelha é mediana, altura, bissetriz interna e mediatriz. Então, aquele triângulo que eu desenhei agora lá em cima, pontilhado, DCB, é congruente ao ACB. Então, o triângulo em questão é equilátero. Todos os ângulos internos são iguais a 60 graus. Como o triângulo CAB é congruente com CDB, a conclusão é de que o triângulo ADB é equilátero. Então, a distância DB é 500 km. Essa é a nossa resposta. Ok? O exemplo 12 é para casa. Um avião levanta voo para ir da cidade A para a cidade C no rumo 028, o que significa navegar a 28 graus no sentido horário, a partir do norte geográfico. A viagem duraria 2 horas. Com 2 horas de voo, o piloto percebe que, por engano, navegou no rumo 280 e chegou na cidade C. Constatado o erro, em que rumo deve agora o piloto navegar de C para A? Essa é para casa, é uma questão caprichada. A resposta é o rumo 064. Essa foi a nossa bibliografia para montar essa aula. Se gostaram da aula, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.